Queria convidar todos a nós orarmos juntos e aí a gente vai dar sequência ao tema que a gente iniciou na semana passada. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Deus, de coração. Queremos expressar a Ti a nossa gratidão e queremos glorificar a Ti, Deus, em tudo que a gente faz. Com isso, queremos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade e queremos expressar, Pai, com a nossa vida, os valores, os princípios do Teu reino, os atributos do Senhor, que o Senhor graciosamente comunica a cada um de nós. Abençoa-nos, por favor, Pai, porque precisamos da Tua bênção, da Tua direção, da Tua luz, precisamos do Teu abraço e precisamos da Tua verdade, da Tua justiça. Precisamos, enfim, Deus, completamente do Senhor, porque não temos vida em nós mesmos, não temos condições, Pai, de guiar as nossas próprias vidas por nós mesmos. Precisamos da Tua direção, do Teu amor, nos guiando a cada passo. Abrimos o nosso coração também, Pai, a Ti, não apenas para expressar a Ti o amor, a gratidão, o louvor, mas também abrimos o nosso coração para recebermos de Ti, Deus, a Tua palavra e a comunicação que o Senhor deseja trazer para cada um de nós aqui. Por favor, fale conosco nesse tempo em que vamos abrir a Tua palavra, vamos voltar o nosso coração para vários versículos e passagens da revelação do Senhor, Pai, das Sagradas Escrituras. Por favor, nos ensine nesse tempo, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Em Cristo oramos. Amém. Muito bom, a gente começou na semana passada a falar sobre esse tema, questões contemporâneas, para quem iremos. Lembrando ali de João capítulo 6, aquela conversa difícil que Jesus teve com alguns discípulos, e quando ele pergunta para alguns deles, e aí, o que vocês vão fazer da sua vida? Pedro responde, Senhor, para onde iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu acredito que a gente, eu e cada uma que estamos aqui reunidos num lugar como esse, numa reunião que tem esse propósito de nos voltarmos para Deus, porque a gente quer a direção de Deus e quer aprender de Deus a respeito de tudo na vida, inclusive dessas questões que batem a nossa porta. E semana passada e hoje, o nosso propósito aqui é iniciar uma conversa a respeito dessas questões, em temas muito introdutórios. Então, semana passada, a gente falou sobre alguns pressupostos, que a gente chamou de pressupostos doutrinários em primeira mão, e a gente falou sobre o nosso chamado, o chamado de cada um de nós aqui, por Cristo, para sermos luzes para esse mundo, ou melhor dizendo, para refletir a luz do mundo, que é Cristo, por meio das nossas vidas, e refletir o reino de luz do Senhor Jesus Cristo para a vida de outras pessoas. Falamos sobre amar a Deus e amar o próximo de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso ser. Falamos sobre o fato de que em nós mesmos nós não conseguimos fazer isso, porque nós não somos fonte desse amor perfeito, mas Deus é fonte desse amor perfeito. Então, o amor que procede de Deus pode habitar em nós e fluir por meio das nossas vidas. A gente falou sobre a manifestação desse amor em graça e verdade, que são coisas indissociáveis, que não dá para separar. Falamos sobre a guerra espiritual, que a nossa batalha não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual, numa realidade espiritual que envolve todos nós, quer a gente se dê conta disso ou não,
mas é uma batalha contra o que a Bíblia chama de poderes, de autoridades, de forças espirituais que atuam no nosso meio. Então, nós, como igreja, a gente está aqui para lançar a luz do Evangelho ao nosso redor, né, para refletirmos a luz de Cristo. A gente não está aqui para vencer uma guerra cultural ou uma guerra ideológica, a gente está aqui para vencer uma batalha espiritual. Amar as pessoas e ajudar as pessoas a conhecerem o mesmo Deus que nós temos conhecido, que tem transformado a nossa vida. A gente falou sobre um outro pressuposto, né, que a gente chamou de pressuposto conceitual, né, esses nomes são ótimos, né, e falamos sobre cosmovisão. E é um negócio meio abstrato, né, que a gente às vezes não entende muito bem, mas que pode ser uma ferramenta útil para entendermos as Escrituras, né? Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando daquele compromisso mais íntimo do coração, né? Uma orientação fundamental para onde o nosso coração está voltado, as nossas crenças mais enraizadas, mais aprofundadas, que às vezes a gente nem se dá conta delas, né? A gente simplesmente vive. Mas são essas crenças que guiam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de existir e que nos leva a tomar decisões simples e complexas na nossa vida. E para a gente entender um pouco melhor, né, eu queria continuar falando a respeito disso um pouquinho, e aí depois a gente entrar nas Escrituras e partir para o nosso tema de hoje, né, falando mais sobre essa teologia do corpo, né, disso que nos envolve. Mas quando a gente fala de cosmovisões, uma maneira que a gente pode apreender isso, né, um pouco mais fortemente, é a gente pensar em lentes, né? Cosmovisões não passam de lentes com as quais a gente interpreta a realidade ao nosso redor. A gente enxerga as coisas, a gente percebe as coisas. E todos nós precisamos de lentes para enxergar. Na verdade, a gente nasce com uma lente, né? É o tal do cristalino, né, que fica aqui dentro do olho. É uma lente que, junto lá com a íris, né, não a íris lene, né, mas a outra íris que fica aqui dentro, com a íris, com a córnea, com a pupila, com tudo isso daqui, né, ajuda a gente a enxergar as coisas, né, as formas, os objetos, as pessoas, e a gente perceber e a gente, a partir disso, nos locomovermos nesse mundo, né, de forma geral é isso. E alguns precisam de lentes artificiais. Eu, por exemplo, preciso, porque se eu tiro os meus óculos, né, minha miopia me impede, né, de ver com nitidez, né, o rosto, nem do Daniel e da Patrícia aqui eu consigo enxergar direito. Aí, quando eu coloco os óculos, eu não vejo perfeitamente, né, de forma alguma, mas já ajuda bastante, né? Pelo menos eu já consigo ver que o Nicolas está lá atrás, né, e coisas desse tipo. Mas nós precisamos de lentes para enxergar, para perceber. E quem tem essa deficiência, né, de não poder enxergar, precisa adaptar outros sentidos, né, e é algo forte, né, para a pessoa superar nesse mundo. Mas espiritualmente não é diferente. A gente precisa de determinadas lentes para a gente interpretar e para a gente perceber o que acontece à nossa volta, o que acontece em nós, nos nossos corações, e o que vem ao nosso encontro, o que, né, no nosso trabalho, nos ambientes, né, nas mídias, o que é trazido para a gente. E essas lentes são as cosmovisões. A gente pode adotar a que a gente quiser, na verdade. E tem milhares delas, tem muitas delas. Mas o fato é que Deus nos convida para nós percebermos e interpretarmos a nossa realidade a partir de uma cosmovisão muito especial, que é a cosmovisão cristã. Deus nos convida, venha enxergar e venha perceber as coisas de uma forma parecida, pelo menos, com aquela que eu percebo
e que eu enxergo e que eu interpreto os eventos da sociedade, da natureza, de tudo, na verdade, que acontece ao nosso redor. Deus nos convida para conhecermos e abraçarmos a cosmovisão cristã. E onde está essa tal de cosmovisão cristã? Está na Bíblia, né? É o que a Bíblia nos ensina, é a maneira de enxergar a partir da revelação de Deus. Então, o convite é mais ou menos esse, olha, Deus chega para mim, para você e fala, olha, você pode conhecer, você pode interpretar o mundo e perceber as coisas a partir de uma visão naturalista, ou seja, entendendo que não existe mundo espiritual. Você pode fazer isso com a sua vida e entender que eu não existo como Deus, né? E não existe, além de Deus, o mundo espiritual. Não existe essa guerra espiritual que a gente tem falado aqui. E tudo não passa, na verdade, de reações químicas e físicas, e a partir disso você pode estruturar toda a sua vida. Ou, se você não tem fé suficiente para isso, né, porque precisa de muita fé para a gente ter uma visão naturalista. E entender que nós chegamos aqui, como a gente falou na semana passada, né, porque um monte de átomos e moléculas começaram a se chocar umas com as outras, e depois de bilhões de anos, aparece o David, né, aparece o Severino aqui na nossa frente, aparece a gente, né, enfim. E aí você pode ter um outro tipo de cosmovisão, por exemplo, que várias pessoas têm nesse mundo, que é, bom, existe um Deus, porque as coisas maravilhosas que a gente percebe, né, ao nosso redor, tem que ter uma mente inteligente que criou, poderosa para fazer todas essas coisas da forma que são, mas, na verdade, esse Deus, ele fez tudo isso, e ele meio que se decepcionou com a criação dele, porque, né, algumas coisas não saíram como ele queria, e ele foi embora. Ele abandonou, deu corda no relógio, né, e picou a mula. E o relógio está aqui funcionando, mas sem a intervenção de Deus. A gente pode acreditar em coisas desse tipo, mas o que Deus nos convida é acreditarmos e abraçarmos e adotarmos para a nossa vida o que Ele revela para a gente nas Escrituras. E quando a gente abre a Bíblia, o que Deus fala é, eu criei você, eu fiz porque eu amo, e eu não te abandonei, nem te abandono jamais, eu estou do seu lado, e eu estou com você em todos os momentos, os mais fáceis, os mais difíceis, eu quero andar com você, e eu quero que você me conheça o mais profundamente possível. Eu quero que você saiba dos grandes planos que eu tenho para você. Eu quero que você entenda que você não precisa se esforçar e abraçar uma tarefa impossível, que é criar uma identidade para você mesmo e se autoafirmar dia após dia. Isso é insano e é sobre-humano. Não funciona dessa maneira. Eu quero mostrar para você a identidade que eu já criei para você, que é a mais digna de todas, que é a mais perfeita de todas. Porque eu te amo. Vem caminhar comigo. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. Colocando isso em termos bíblicos, né, a gente pode lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 2, que a Bíblia fala, né, não se amoldem ao padrão desse mundo, não abracem cosmovisões dos mais variados tipos que você pode encontrar de graça na internet, ou em qualquer outros lugares que você procurar. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Você foi criado como um ser racional. Deixe que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, transforme a sua mente. Deixe que Deus ensine você a pensar, a enxergar, a perceber as coisas ao seu redor. E aí, eu e você seremos capazes de perceber e de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Sabe, irmãos, o Espírito e a palavra é que gera essas coisas no nosso coração. E o Espírito e a palavra estão trabalhando em cada um de nós aqui. Nós precisamos só dar atenção e abrir espaço no coração, na vida, para que a obra de Deus se cumpra em nós. Hoje, especialmente, a partir dessa visão de mundo e de vida que Deus nos transmite por meio da Bíblia, eu queria convidar você a nós darmos uma viajada, darmos uma passeada pelas Escrituras e entendermos mais profundamente por que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, por que Deus nos criou como homens e mulheres, por que Deus instituiu essa aliança do casamento. E desde já, já abro um parênteses aqui para falar que não tem nada errado com os solteiros, tá bom? Os solteiros são nota 10, assim como os casados. Deus ama todo mundo. Senão, Jesus não estava num lugar tão precioso. Mas Deus instituiu o casamento. Por quê? Por que Ele fez isso? Qual é a mensagem que vem a partir de todas essas coisas? Eu queria convidar você a nós pensarmos em tudo isso a partir desses 2 versículos aqui da carta de Paulo aos Efésios. Olha só o que Paulo diz aqui. Falando lá, como a gente tem dito, a aplicação do Evangelho na nossa vida, a partir ali do relacionamento familiar, do casamento, do relacionamento pais e filhos. Paulo, falando sobre o casamento, ele fala o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele traz alguma coisa lá de Gênesis, a gente vai ver isso. Mas aí, na sequência, olha só o que ele fala. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Paulo fala sobre casamento, faz uma menção lá de uma passagem de Gênesis, e depois ele anuncia, nós estamos aqui diante de um mistério muito profundo. Mas eu não estou falando só do casamento, da aliança entre um homem e uma mulher. Não estou falando só disso. Eu estou falando de Cristo e a igreja. O que Paulo está falando aqui, na verdade? E, primeiramente, a gente precisa entender o que a Bíblia traz para a gente quando fala sobre mistérios. O que te vem à mente quando você pensa em mistério? Mistério é aquele negócio escondido, Às vezes, você lembra do Scooby-Doo, a máquina de mistérios, e tudo mais. Mistério, de acordo com as Escrituras, não é aquilo que é insondável, que está tão distante de nós que jamais a gente vai poder perceber e apreender, aquele enigma indecifrável, que não adianta a gente se esforçar, a gente não vai conseguir alcançá-lo, é difícil demais. Não, a Bíblia não está falando disso. Quando a Bíblia fala em mistério, como Paulo fala aqui, num mistério profundo, ele está falando de profundas verdades a respeito do plano eterno de Deus, para nós, para mim e para você. Ele está falando de coisas que, na verdade, são reveladas, são mostradas, que nós podemos conhecer, e todo aquele que deseja pode conhecer. Só que é algo tão profundo, é uma verdade tão profunda, que a gente pode passar a nossa vida inteira refletindo, meditando sobre isso, e sempre a gente vai ter mais coisas para aprender e para descobrir dessa grande revelação de Deus. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo que de fato alimenta o mais profundo do nosso ser, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. É essa reflexão nas grandes coisas que Deus anuncia para cada um de nós. E a Bíblia
fala de vários mistérios. Paulo fala que, né, ele puxa um fio que nos leva a outros mistérios, né, e essa é a viagem que eu queria convidar você a nós fazermos juntos hoje aqui pelas Escrituras. A gente entender primeiro um pouquinho, né, pelo menos, desse mistério da criação, né, de nós sermos criados como seres à imagem e semelhança de Deus. E aí, a partir disso, esse mistério nos leva a um outro mistério, que é o da diferença sexual. Porque Deus nos criou homens e mulheres. E esse mistério da diferença sexual nos leva a um outro mistério, da comunhão, uma só carne, dessa aliança do matrimônio, que nós chamamos de casamento. E esse mistério da comunhão, uma só carne, nos leva, como Paulo anuncia aqui, a um outro mistério, da comunhão de Cristo com a igreja. E esse mistério da comunhão de Cristo com a igreja nos leva a um outro mistério, da comunhão triuna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de nós podermos participar dessa comunhão eterna. Irmãos, se a gente abre o nosso olhar, e o nosso coração, e os nossos sentidos para isso, a gente vai descobrir, ao longo da nossa vida, como o plano de Deus é maravilhoso. E ele não é só maravilhoso lá na eternidade, né, ou num lugar etéreo. Não, ele é maravilhoso para mim, para a realidade da minha vida. E ele é maravilhoso para você, para a realidade da sua vida. Isso é tão interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, né, para as Escrituras, para a revelação especial de Deus para cada um de nós, a gente percebe essa configuração aqui. A Bíblia começa falando de um casamento entre Adão e Eva. Os primeiros homens, né? Primeiro homem, primeira mulher, criados por Deus, e a união desses dois. Depois a Bíblia termina lá em Apocalipse 19, 20, 21, falando a respeito de um outro casamento, que é o que Paulo associa, o casamento entre Cristo e a igreja, as chamadas bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, a noiva de Cristo é a igreja, e as bodas são as núpcias do Cordeiro. E a gente precisa entender essas coisas, né? E no meio da Bíblia, a gente tem um poema sobre amor erótico. Exatamente, no meio da Bíblia tem um poema sobre amor erótico, falando da paixão do noivo pela noiva. O que isso quer dizer? Por que Deus coloca essas coisas na revelação dele para a gente dessa forma? E não apenas isso, a gente não tem tempo aqui para abordar, porque a coisa é muito vasta, mas vou trazer 2 exemplos aqui, um de Isaías, que Deus fala assim para o povo: assim como o noivo se regozija com a sua noiva, assim o seu Deus se regozija com você. Para nós que somos casados, né, você lembra do tempo do noivado, né, você lembra do tempo do namoro, você lembra da paixão, né, ou quem está namorando, né, ou, enfim. Eu e Paula, eu fui perdidamente apaixonado, né, pela Paula, assim, era um negócio, e ainda continuo, não com o mesmo fogo, né, da juventude, como o Daniel fala para a gente, mas é maravilhoso, né, o amor sendo nutrido dia após dia, mesmo com as minhas grandes falhas, né, e com as pequenas falhas dela. Mas eu me lembro dos dias em que eu sonhava com o casamento, né? Eu ficava extasiado, eu já sou meio bobão assim de natureza, nesse período era completamente bobão, né? Ficava nas nuvens, né? Era chamado a atenção, né? Porque eu estava pensando
não naquilo que estava ali diante de mim, mas eu estava pensando na minha futura esposa, porque eu queria, né, estar junto, eu queria começar uma nova fase, né, do casamento. Sabe, isso todo ser humano, né, adulto, né, de forma geral, compreende. E Deus usa isso para expressar o amor dele pelo povo. Assim como o noivo se regozija com a sua noiva, se alegra profundamente com ela, Deus tem muita alegria na comunhão com o povo, ou seja, na comunhão comigo, na comunhão com você. Deus, ele se enche de alegria nesse tipo de relacionamento. Uma outra passagem, e como eu falei, tem Ezequiel fala sobre isso, todos os profetas basicamente falam sobre isso, e tantas outras partes da Bíblia, mas lendo apenas mais uma, em Oséias, capítulo 2, 19 e 20, Deus fala assim para o povo: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você em justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. É isso que Deus deseja profundamente no coração. E é para esse relacionamento com Ele que Ele nos convida, que Ele convida a mim e a você, e a todos nós como igreja, como povo dEle, a nos relacionarmos com o Senhor dessa maneira. Um relacionamento de muita alegria, de muito prazer, de muita satisfação, de muita intensidade de vida. E aí, eu queria então chamar você a nós irmos lá para Gênesis e começarmos essa caminhada de acordo com a cosmovisão cristã, de acordo com o que Deus tem para nos ensinar. E a gente já falou disso algumas vezes, né, quando a gente fala em cosmovisão cristã, revelação das Escrituras, a gente está falando de alguns pilares: criação, queda, redenção e a consumação de todas as coisas. Mas, basicamente, criação, queda e redenção. Então, para a gente compreender as coisas do ponto de vista de Deus, qualquer coisa, é imprescindível a gente ir lá para o início, ir lá para as origens. Jesus fazia isso, Paulo fez isso, inspirado pelo Espírito de Deus. Vamos lá para as origens e vamos entender o propósito na mente do Criador. E quando a gente faz isso, o que a gente tem na criação, Gênesis 1, 27 e 28, a gente lê assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, o que a gente percebe aqui é um ser, e o único ser do universo, de acordo com as Escrituras, que foi criado à imagem e semelhança do Criador, à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal que a gente conhece, né, aqueles que estão aí hoje, aqueles que já foram extintos, nem os anjos, nem qualquer ser celestial, nenhum deles tem esse privilégio que eu e você temos, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos criou, né, a gente vai ver isso aqui na sequência, em alma e corpo, como um ser integrado, né, completamente único. E a nossa alma faz de nós um ser moral. Nós temos valores, temos princípios, temos uma moralidade, né, inata nos nossos corações. Faz de nós seres racionais, nós temos uma razão, nós temos entendimento, nós compreendemos as coisas. Faz de nós seres espirituais, com a capacidade de termos uma comunhão íntima, profunda com Deus, nosso Criador, como nenhum outro ser do universo pode ter. A gente pode conhecer a Deus relacionalmente,
podemos nos relacionar com Ele dia após dia. E assim, podemos nos relacionar de uma forma muito especial também uns com os outros e com toda a criação de Deus. Então, quando a gente olha para nós e percebemos que há em nós uma parte espiritual que chamamos de alma, essa alma, ela é espiritual e ela é também teológica. Teológica porque é a imagem de Deus impressa em nós. Então, a nossa alma fala a respeito de Deus, a respeito das Escrituras. Mas também fomos formados em corpo. E o corpo é o que Deus fez para expressar o que se passa no nosso íntimo, na nossa alma, nesse mundo material que existe. E, por meio do corpo, nós nos tornamos representantes de Deus nessa criação. Ou seja, o corpo não é apenas um organismo biológico. Além de ser biológico, ele é teológico. Ele conta uma história, e é isso que a gente vai ver aqui. Um pai da igreja, lá do segundo século, né, o Irineu, ele fala o seguinte: Deus imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse forma divina. Nós, como seres humanos, alma e corpo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, na alma e no corpo, e isso expressa a glória de Deus. Indo lá para o capítulo 2 de Gênesis, a gente tem outros detalhes aí dessa criação do ser humano. Versículo 7, a Bíblia fala: então o Senhor Deus formou o homem. E aí esses termos, né, uma observação aí nesse meio, os termos homem e Adão, lá no hebraico, assemelham-se à terra. E Deus diz que formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego da vida. E o ser humano se tornou alma ou ser vivente. Então, esse ser vivente é composto pelo sopro divino, a alma, o espírito, e é composto pelo corpo que Deus formou do pó da terra, como os elementos da terra. E assim nos constituiu nessa unidade corpo e alma. O pó da terra, o fôlego de vida. E tudo isso era bom, né? A conclusão de Deus, toda a criação é muito boa. Seguindo um pouco adiante, em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, olha só a história que a gente tem da Bíblia. Isso aqui são histórias que Deus quis que fossem registradas para nos contar princípios, para nos contar verdades espirituais, a todas as culturas, a todas as gerações. Então, são histórias ou poesias que traz para a gente a revelação do Criador a respeito de quem nós somos. E aí Deus fala assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, ou do termo lá, né, do original, tirou uma parte do seu lado, de um dos seus lados, fechando esse lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A gente chega ao versículo que Paulo cita lá em Efésios, né, da nossa leitura primeira, né, da Bíblia hoje. Mas é interessante a gente observar, depois você pode ler lá todo o capítulo, por que Adão fala isso, né? Esta sim é osso dos meus ossos, agora sim. Isso daqui é uma poesia, né, que ele faz lá para Eva. Antes disso, Deus tinha dado uma tarefa para o homem: nomear todos os animais, porque ele era o representante de Deus diante de toda a criação. E Adão passa conhecendo todos os animais e, ao final dessa história, ele percebe uma coisa: não tem ninguém que se assemelhe a mim, porque eu fui feito à imagem do Criador
e nenhum desses animais é a imagem e semelhança de Deus, do Deus eterno. Está faltando alguma coisa que se assemelhe a mim nesse mundo natural. Então, na linguagem aqui de Gênesis, né, Deus tira uma parte do lado, né, e isso trazendo a ideia, né, da construção de uma parceira, né, de alguém que pudesse ser de acordo com Adão, né, a imagem e semelhança dele, que pudesse andar do seu lado, e demonstra não uma prevalência ou uma subjugação de um sobre o outro, mas alguém que pudesse andar do lado, como um igual, que iria se relacionar de uma forma íntima, profunda, se tornando um e sendo um, glorificando a Deus por meio disso. Então, quando Deus, né, apresenta aqui nessa história a mulher para Adão, ele fica extremamente feliz, né, faz essa poesia e ama Eva, né, assim que a vê. Porque essa mulher era feita à imagem e semelhança de Adão, então era feita à imagem e semelhança de Deus. Aqui a gente está diante dos relacionamentos mais íntimos, né, que a humanidade conhece. O relacionamento que a gente tem no âmbito familiar, o relacionamento que a gente tem no casamento. São os relacionamentos mais íntimos e importantes para nós como seres humanos. E aí a gente pode pensar em coisas bastante interessantes. Por exemplo, todos nós somos filhos, né, filhos dos nossos pais, e nesse sentido, nós já fomos um com os nossos pais. Fomos gerados pelos nossos pais. Viemos dos nossos pais. Acontece que, naquele determinado momento, né, que o cordão umbilical foi cortado, a gente não pode mais voltar e ser um com os nossos pais. Essa comunhão de carne é rompida nesse momento. É a pergunta de Nicodemos, né? Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus estava falando para ele de outras realidades, né? De outras coisas, que vinha dessa história que os nossos corpos contam. Mas o ser humano pode novamente se tornar uma só carne, ter esse tipo de comunhão com alguém, no casamento, no matrimônio, quando se tornam uma só carne. E essa foi a alegria de Adão, quando conheceu Eva, né, de novo, nessa linguagem poética, né, de história aqui de Gênesis. Mas nesse momento, Adão conhece esse amor eros, o amor de um homem para com uma mulher, o amor de uma mulher para com um homem. E nesse momento, esse amor se confundia completamente com o que a gente provavelmente já ouviu falar, né, do amor ágape, que é o amor dádiva, o amor sacrificial. Eros e ágape eram uma coisa só. O eros era o ágape manifestado do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. E era uma coisa completamente pura e santa, feita por Deus. Às vezes a gente tem, né, uma certa vergonha, né, interna ao falarmos de eros por causa do pecado, por causa das consequências do pecado, né, que assolou a humanidade. Mas a criação de Deus é pura, santa e justa, perfeita e verdadeira. Nesse contexto todo, a gente tem essa tríade aqui, que é muito importante a gente perceber. Primeiro há o amor. Depois, esse amor é sedimentado, é firmado e afirmado numa aliança, num compromisso eterno. E dessa aliança vêm os frutos. Isso daqui a gente aplica para muita coisa na vida, mas, inicialmente, a história é contada a partir do casamento, dessa união entre Adão e Eva. Houve amor entre eles,
houve o casamento, houve a aliança de um com o outro, e a partir disso vieram os frutos. Vieram, no caso, os filhos, frutos do casamento. Quando isso daqui é bagunçado, dá ruim, a coisa não funciona. Causa sofrimento, causa dor, causa morte. Não funciona direito. Porque esse é o plano de Deus, para mim e para você, o plano de Deus para a humanidade. Essas coisas vêm sendo trabalhadas pela igreja por 2000 anos. Isso não é uma coisa que a gente está aqui descobrindo agora. Tem 2000 anos de teologia cristã que trabalham sobre isso. Por exemplo, como a gente já falou de Irineu, Deus imprimiu na carne modelada a sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse forma divina. Um outro cristão lá do século XII, Bernardo de Claraval, deixou muita coisa boa, teologicamente falando, e ele fala muito e se aprofundou muito na questão do amor. Ele fala que o matrimônio é o sacramento da eterna união com Deus. O Apocalipse chama essa união sem fim de núpcias do Cordeiro, Apocalipse 19. E mais recentemente, eu queria trazer aqui essas duas citações, né? Uma do Karol Wojtyla, mais conhecido como João Paulo II, né? E já digo que a teologia católica sobre esse tema é formidável, é magnífica. E esse Papa, né, o João Paulo II, ele tem uma obra fantástica chamada Teologia do Corpo, e ele foi muito a fundo. Aqui a gente está arranhando a pontinha do iceberg, né? Mas ele foi muito a fundo nesse tema. E ele diz o seguinte sobre o eros, né? A plenitude do eros significa um impulso do espírito humano para o que é verdadeiro, bom e belo. É uma coisa boa e santa, feita por Deus. E o Ratzinger, né, que é o Bento XVI, ele, na mesma esteira, ele fala, em Cristo, o eros é enobrecido de forma suprema, tão purificado a ponto de tornar-se um com o ágape. O que Cristo faz, especialmente na cruz, a gente vai ver isso, é unificar todos esses amores no amor de Deus que pulsa eternamente por mim e por você. Então, a gente tem Adão e Eva e todas as histórias da revelação de Deus na Bíblia nos trazendo algo extremamente importante, né? Eu queria deixar isso daqui e pedir que você reflita, né, sobre isso. O corpo do homem conta a história do amor de Deus derramado pela humanidade. O corpo da mulher conta a história da recepção do amor de Deus e da geração de vida produzida por esse amor. Os nossos corpos, irmãos, são santos. E, para além de serem organismos biológicos, eles são teológicos. Eles contam uma história. Não a respeito de coisas naturais e de coisas materiais. Eles contam uma história eterna a respeito do Deus, nosso Criador. Só que a coisa foi bagunçada, né? A gente sabe disso. Teve a queda. E a queda foi a rebeldia do homem para com Deus e todos os males, todas as dores, né? Tudo vem a partir disso. A gente tem a história bíblica também, né? A serpente, a gente pode ler lá Gênesis capítulo 3, falando sobre isso. Esse salmo, para mim, reflete muito bem a questão da queda e das suas consequências, né? Porque Deus fala assim, né, para a gente, eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Como seres humanos, a gente tem essa capacidade. Na comunhão de Deus, nós sermos instruídos, ensinados, aconselhados e cuidados por Deus. E aí, na sequência, versículo 9, né, ele fala, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento,
mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Na história de Gênesis 3, o que acontece lá, a gente vê, é uma história muito maluca, né? Quando a gente olha assim, lê, uma serpente que fala e que chega lá e começa a mandar um caô lá para Eva, né? E olha, o que Deus falou, não é bem assim, é diferente e tudo mais. E, no final das contas, o que a serpente comunica ali para Eva é, olha, o que há de errado? Você tem vontade? Brota aí um desejo no seu coração? Vai e faça. E que não tem que se importar para o que Deus fala ou deixa de falar. O que é isso? E, na verdade, quando a gente ouve isso e pensa na natureza, o comportamento das criaturas, né, dos animais, é assim. O animal, ele age por instinto. Ele não pode ser instruído, ele não pode ser educado, ele não tem uma razão, ele não tem essa capacidade de conexão como nós temos com o nosso Criador. Então, o que a serpente falou para Eva é a realidade dela, que ela vivia. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa, é a lei que está no meu coração, eu vou e faço. Seja assim também. A rebeldia, ao invés de nos dar liberdade, ela nos escraviza. A rebeldia, ao invés de nos transformar em seres mais dignos, ele rouba a nossa dignidade como seres humanos, nos transforma em animais. Somos seres racionais nos comportando como animais, que se recusam a serem instruídos pelo Deus eterno, pela sabedoria que vem do alto. Isso é terrível. É isso que a queda fez com cada um de nós como seres humanos. A gente tem lá em casa o exemplo da Suki, né? Tinha que falar da Suki nesse momento, porque ela é o exemplo claro disso daqui. Ela não é instruída, ela não adianta. A Paula tenta instruir a Suki, já está indo para o 3º ano assim, de instrução, né? Tem aula e tudo mais. A Suki não aprende nada, ela é adestrada. Isso é completamente diferente. Então, lá em casa, a Paula tenta instruir a Suki, a Bia adestra a Suki e eu já larguei de mão da Suki. O que sobra para mim eu faço de vez em quando. Mas, irmãos, o chamado de Deus é não sermos como a Suki, é sermos como seres espirituais, criados à imagem do Deus eterno. É sermos instruídos, é aprendermos, é nos deixarmos ser cuidados pelo Deus que nos formou e que nos ama numa profundidade máxima. O resultado da queda é descrito também por Paulo, é descrito na Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, mas Paulo, em Romanos capítulo 1, ele descreve esse resultado. E eu queria ler esse texto aqui para a gente, é um texto um pouco mais longo, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode, não vai estar aqui no slide, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. A Bíblia fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a Bíblia está falando aqui? A criação não é um mero conjunto de coisas. Toda a criação, inclusive eu e você, é teológica. Ela fala, ela anuncia o Criador. Ela tem o registro, as digitais do Deus que formou todas as coisas. E mesmo sendo ofuscada, quebrada pelo pecado e pelas consequências da queda, a gente ainda pode ver as maravilhas de Deus ao nosso redor, as maravilhas do Criador. Diante disso, né, Paulo continua: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Eu queria dar outra paradinha aqui para chamar a atenção para isso, irmãos.
segundo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, toda desgraça, né, toda destruição, toda dor, todo sofrimento, vem basicamente de duas coisas. Eu não ser agradecido a Deus, vem de ingratidão do coração. E segunda coisa, vem de eu não glorificar a Deus, ou seja, não viver de acordo com os princípios dele, com aquilo que é digno e valoroso para ele. É eu tentar descobrir para a minha vida algo mais valoroso e mais digno do que Deus. Se eu não sou grato e se eu não glorifico a Deus, o meu caminho é de dor e destruição. E é assim para todo e qualquer ser humano. É isso que a Bíblia nos traz. E na sequência, ele fala, por isso, como, né, o coração obscureceu-se, né, trevas entraram, né, enfim, os pensamentos tornaram-se fúteis, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Toda sabedoria humana para Deus é como uma loucura, né? Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas à semelhança do homem, pássaros, quadrúpedes e répteis. A idolatria entrou, né? Ao invés de adorar o Deus todo-poderoso, eterno, para satisfazer o desejo íntimo e profundo do meu coração, eu crio um ídolo, que é natural. Pode ser eu mesmo, pode ser qualquer outra coisa, mas é objeto da criação de Deus. Ele continua falando, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e começaram em si mesmos e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, esse é o ponto, né, desprezar o conhecimento de Deus, não dar glórias, não ser grato a Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, tão bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Isso a gente conhece, isso é o mundo ao nosso redor e é a minha natureza humana, é a sua natureza humana, é a natureza de cada um de nós. Mas graças a Deus, e a gente entra aqui na última parte, a gente tem a redenção, a gente tem Jesus Cristo, nosso Redentor, entrando na humanidade. Logo após, em Gênesis capítulo 3, a partir da rebeldia dos primeiros seres humanos, Deus já coloca de imediato em prática o seu plano redentor. Por quê? Porque Ele nos ama profundamente, radicalmente. Ele ama a mim e a você. E o que acontece? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Você faz alguma associação do que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento, já vindo, avançando, né, séculos e séculos, até chegar a 2000 anos, né, da vinda de Jesus Cristo? Você faz uma associação disso daqui com o que a gente leu em Gênesis? A palavra quem é?
Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a palavra, o verbo de Deus. Ele tornou-se o quê, Ariel? Carne. Irmãos, Deus, por amor a nós, tornou-se uma só carne conosco. Esse é o mistério da encarnação. É isso que a história de Gênesis, que os nossos corpos contam como história para muito além de nós. No plano redentor de Deus, o passo decisivo foi a encarnação. A encarnação, Deus se tornando carne, se tornando um com a humanidade, ela é feita por amor perfeito. Como no casamento, o amor leva a uma união do homem com a mulher. O amor absurdo, eterno, perfeito de Deus por nós, fez com que Ele deixasse a sua glória e se encarnasse, se tornasse um com a humanidade perdida. E isso veio com muita dor, né, com muito sofrimento para o Senhor Jesus, para Deus, como a gente bem conhece. Só que na qualidade de Deus, né, e também na qualidade de ser humano que Jesus era, né, Jesus é o segundo Adão, ele fez aquilo que Adão deixou de fazer. Ao invés de ser rebelde com o Pai, ele foi completamente submisso, rendido, completamente entregue para realizar a vontade do Pai, de acordo com o plano estabelecido pelo Pai aqui nos anos, na jornada terrena dele. Então, Jesus, como ser humano e como Deus que ele era, ele se manteve um com o Pai. Esse é o desejo de Deus. Isso era o que Deus queria lá para Adão e Eva. Não rebeldia, mas obediência à sua vontade. E Deus, por meio de Jesus, na jornada terrena dele aqui, ele estabelece essa mesma aliança de vida e amor que ele tinha com o Pai, ele chama as pessoas a estabelecerem com ele. Essa mesma união, esse mesmo casamento, entre aspas, essa mesma aliança, Jesus chama pessoas no meio da humanidade a o seguirem e a estabelecerem com ele esse compromisso. O que acontece é que alguns rejeitam, a maioria o rejeitou, o rejeita até hoje, mas alguns o recebem. E esses que estabelecem com Cristo essa aliança se tornam também filhos de Deus. É isso que João fala na sequência do capítulo 1, quando ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, os que não nasceram de descendência natural, mas nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você está percebendo a coisa, né? Jesus Cristo, ele manteve a unidade, ele manteve a aliança com o Pai. O amor que leva a um compromisso, o amor eterno entre o Filho e o Pai, Jesus e o Pai, o levou a uma aliança durante o período terreno, a jornada terrena dele, uma aliança, um casamento. E esse casamento produz o quê? Frutos. A comunhão de Cristo com o Pai produziu frutos. Que frutos? Você, eu, todos os discípulos, nascemos do Espírito. Não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas do Espírito. Irmãos, essa é a história que está no casamento de cada um de nós aqui. Por isso o casamento é santo. Essa é a história que está no meu corpo físico, no seu corpo físico.
Por isso os nossos corpos são santos, são templos do Espírito Santo de Deus e assim devem ser tratados. Contam uma história que vai para muito além do mundo físico, material. E aí, não para aí, a história continua. A gente tem na cruz o ápice desse relacionamento. Na encarnação, Deus se torna um com a humanidade, em carne, mas na cruz, Cristo se rende completamente, em especial, para os seus discípulos, para torná-los igreja. Aos pés da cruz estava lá Maria, algumas mulheres, alguns outros discípulos, como João. E no dia anterior à cruz, algumas horas antes de Jesus ser crucificado, na ceia que ele celebra com os discípulos, ele fala do que significaria a morte dele, mais uma vez para os discípulos, por meio dos elementos da ceia. Ele fala assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. E o que ele fala? Esse é o meu corpo. Isso daqui, esse pão que você vai comer, representa o meu corpo. Que corpo é esse? O corpo que será dado, que será entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, como a gente vai fazer daqui a pouco. Da mesma forma, ele tomou o cálice. Este cálice é o cálice de uma nova aliança, uma aliança derramado em favor de vocês. Irmãos, na cruz, Cristo se entrega completamente, corpo e alma, por nós. E ele celebra essa aliança dele com os discípulos, que é completamente cumprida nele próprio, nesse sacrifício perfeito que a gente vê na cruz. No relacionamento de casamento, é um relacionamento de pertencimento. Eu sou da minha esposa, a minha esposa é minha. Esse é o tema, essa frase é repetida algumas vezes lá no livro de Cantares, né, que celebra esse amor do noivo para com a noiva. Eu sou da minha esposa é minha. Eu sou do meu noivo é meu. O que Jesus estava fazendo ali na cruz, eu sou da minha esposa, eu sou da minha noiva, eu sou da igreja, e por ela eu me derramo completamente. Por ela eu dou o meu corpo aqui nessa cruz. Eu sou dela. E com esse preço, Jesus comprou a sua igreja, para que, como povo, esse era o sonho que pulsa no coração de Deus desde a eternidade, é ter uma família gerada em espírito e vida, em aliança com Ele. E Jesus resgata a sua noiva para Ele eternamente. É interessante, você vai lembrar dessa história, na cruz, né, chega um guarda lá com uma lança, não é verdade? O que ele faz? Fura o lado de Jesus Cristo, né? O que sai dali? Água e sangue. Te remete a alguma coisa lá de Gênesis que a gente leu? Na história de Gênesis, Deus tira do lado do homem uma parte, e dessa parte faz a mulher. Na cruz, é tirado alguma coisa ali do lado de Jesus Cristo, sangue e água. E desse sangue e dessa água nasce a igreja. A igreja que é muito mais do que isso daqui. A igreja com letra maiúscula, a igreja formada por todos os discípulos, todos aqueles homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas da sua vida, ao longo de toda a história. Esse é o povo que Deus está reunindo ao longo de toda a história. Esse sangue que sai do lado de Jesus Cristo, e a biologia explica isso, né, que é sangue e água mesmo, esse sangue é o sangue que redime a igreja, que me redime, que redime você, que apaga os nossos pecados, que paga a nossa dívida de pecado na cruz. Essa água é a água que purifica a igreja, que torna real a noiva, a mulher, para o seu noivo,
que é Cristo. Essa é a história, irmãos, de Cristo com a igreja. Esse é o mistério que Paulo fala lá em Efésios, que os nossos casamentos, os nossos corpos mortais contam essa história, desde Gênesis. Isso não está lá, não é história de carochinha, isso é história, fundamento teológico eterno. A gente vê pessoas falando que a Bíblia precisa ser reescrita e tal, tal. Isso tudo é baboseira. A Bíblia, a palavra, a revelação de Deus é eterna. E não há ser humano que tira uma vírgula, um pingo de um J ou de um I ou qualquer outra coisa das Escrituras sagradas. Essas Escrituras contam do início ao fim uma história que é sobre o amor eterno de Deus por todos aqueles que o amam de todo o coração. Essa é a história contada de Gênesis a Apocalipse. Um passo a mais, né, indo lá para o último, né, dos mistérios lá que a gente falou, o mistério da criação do homem, leva o mistério da criação da diferença dos sexos, que leva o mistério do matrimônio, união, uma só carne, que leva o mistério da encarnação de Cristo, que leva o mistério da cruz, que leva o mistério da nossa identificação e participação na Trindade. É para isso que Deus quer nos levar. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, ele fala: Pai, como tu estás em mim e eu em ti, aliança de amor e vida eterna. Que eles, né, os discípulos, a gente, eu e você, também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me criaste, que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus naquele momento. Uma oração que nos leva para dentro da Trindade, dessa comunhão, por meio da obra perfeita de Cristo, por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Irmãos, isso é para a gente meditar a vida inteira e ir descobrindo cada vez mais a profundidade dessas palavras. Isso nos dá robustez para enfrentarmos as nossas questões pessoais e qualquer questão que chegue até nós. Essa é a visão de Deus a respeito do corpo, da alma, do ser humano, de Cristo, da história, de todas as coisas. E aí a gente chega no fruto, né? O amor leva a aliança, que leva a fruto. Em João 15, Jesus ele fala: se alguém, né, uma imagem magnífica também, né, da videira, né, eu sou a videira verdadeira, vocês são, o pai é o agricultor, né? Enfim, e aí ele fala no versículo 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A união, a aliança de amor e vida que gera fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, permaneçam na aliança. E muito fruto vai ser gerado. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito de Deus em nós, gerando as coisas próprias do reino de Deus, as coisas eternas. Dentre essas coisas está a gente espalhar o Evangelho para outras pessoas, por exemplo, e dar oportunidade para que, como nós, outros e muitos outros se apropriem dessa história e desse Evangelho e firmem, conhecendo o amor de Deus, firmem uma aliança com o Pai, e os mesmos frutos sejam produzidos no coração. Se a gente vai lá para o casamento hebraico, né, judaico, lá da antiguidade, a gente vê que é um casamento com algumas etapas. Tinha o compromisso, e nessa etapa era feito um contrato mesmo de casamento, o compromisso era firmado ali o valor do dote, né, que o noivo oferecia ao pai, à família da noiva, né, pelo casamento, para desposar, né, a sua noiva. Tem o desposamento, que era uma outra cerimônia, uma outra etapa, né, depois no tempo, que tinha também trocas de presentes, né, era nesse estágio aqui que José e Maria estavam, quando o anjo, né, chegou, né, e falou para Maria. Nesse momento,
é ainda firmado mais o compromisso, mas os noivos ainda não coabitam, ainda não habitam juntos, ainda não são uma só carne. E por fim, tem as núpcias. Daniel já falou sobre isso, né, detalhadamente há tempos atrás, as bodas. E nas bodas, finalmente, é concretizado esse casamento, e aí o noivo e a noiva se tornam marido e mulher, e se tornam uma só carne. Sabe, isso, de novo, conta essa história, é o resumo de tudo que a gente falou aqui. Cristo firmou um compromisso com a humanidade na encarnação. Ele desposou a sua noiva, a igreja, na cruz, quando ele se deu completamente. E Apocalipse 19, 20, 21 fala sobre as bodas do Cordeiro, a consumação desse casamento eterno. A igreja com Cristo habitando eternamente. Quando Jesus fala para os discípulos, eu vou para o Pai, vou preparar, na casa do Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, ele está, antes da crucificação, fazendo exatamente isso. Olha, eu vou preparar o nosso cantinho, né? Vamos estar junto e vamos nos casar. Irmãos, é isso aqui. É o amor, a aliança e os frutos. Não tem como sair disso. A gente responde à aliança, à cruz, assumindo também, como discípulos, um compromisso com Cristo. A gente faz isso especialmente no batismo. No batismo, a gente se rende ao noivo. A gente se rende a Cristo completamente. No batismo, Cristo se torna nosso e nós de Cristo. No batismo, nós recebemos o selo dessa aliança, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E fruto desse relacionamento é tudo que o Espírito Santo, de uma maneira profunda, produz nas nossas vidas. Quero voltar com um pouquinho de modificação, né, naquele texto, né, que a gente leu num outro momento. O corpo do homem conta a história do amor de Deus derramado pela igreja, pela humanidade, mas em especial pela igreja. E o corpo da mulher conta a história, uma história teológica, da recepção desse amor de Deus e da geração de vida produzida por esse amor. Vamos voltar, né, para a gente já ir encerrando aqui, lá na guerra espiritual. Né? Imagina o maligno. Imagina um maligno contemplando essa história. Imagina um maligno que estava lá na origem e que seduziu Eva e Adão e os levou à rebeldia do coração. Imagina o esforço diante de tamanha beleza, de tamanha santidade, de tamanha profundidade. Imagina o esforço das forças do mal para, se não destruir, pelo menos apagar e arranhar ao máximo isso daqui. Arranhar ao máximo a história que os nossos corpos contam, que os nossos casamentos contam, que nós como filhos contamos e que nós como pais também contamos. Irmãos, diante disso, né, eu tenho refletido nessas últimas semanas, né, a respeito desse tema, né, obviamente, mas eu compreendo melhor por que tanta pornografia no mundo em que vivemos. Por que tanta cobiça, tanto adultério? O porquê da banalização do sexo?
estupro, o aborto, eutanásia, suicídio, homossexualidade, transgenerismo, tanta desvirtuação de tanta coisa pura e santa. Divórcios, racismo, tantas coisas correlatas que tocam o corpo humano, que tem a ver com o corpo humano, que é santo, que é criado para apontar para algo eterno. Eu compreendo melhor, estudando essas coisas e percebendo essas coisas mais a fundo. A guerra, não cultural apenas, não ideológica, mas a guerra espiritual na qual eu e você estamos inseridos. Esse autor, ele fala muito sobre o tema, é uma daquelas referências que eu deixei no início, né, do domingo passado. E eu queria ler essa citação aqui do livro dele, que ele fala assim: quando toda a fumaça se esvai e todas as distorções são reordenadas, o significado e o propósito mais profundos da sexualidade humana é apontar para a Eucaristia, ou seja, a comunhão com Deus, a ceia das núpcias do Cordeiro, como fala Apocalipse 19. É exatamente por isso que questões de sexo, gênero, matrimônio nos colocam no centro da situação em que se combatem e se medem reciprocamente as forças do bem e do mal. A coisa é séria. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo nosso Redentor, e graças a Deus porque em Cristo nós já temos a vitória, porque Ele venceu, Ele esmagou a cabeça da serpente. Biblicamente falando, é isso que aconteceu na cruz. E aí, irmãos, eu queria deixar isso daqui, que é mais do que um convite, é um chamado de Deus para todos nós. Cristo, nosso Redentor, Ele nos chama a participarmos com Ele da sua obra redentora. O que é a redenção? É a volta à origem, de forma muito simples. É o retorno ao que Deus planejou desde o início e que foi desvirtuado pela queda. Quando Deus curava um aleijado, por exemplo, o que Ele estava fazendo era anunciar o reino de Deus, e o que Ele estava fazendo era anunciar a sua obra redentora. O que Ele estava falando é: Deus não criou você para ser assim, o plano de Deus é perfeição. Eu vim para ser o seu Redentor, para tornar aqueles desejos profundos de Deus da origem uma realidade na sua vida. Só que, como discípulos de Cristo, Ele nos convida para sermos um com Ele, nessa obra redentora. O poder, a direção, tudo é dele, mas Ele nos convida a nos unirmos com Ele na sua obra de redenção. Como é que a gente vai fazer isso? A gente volta aos pressupostos lá da primeira aula. Com amor, com acolhimento, com graça e verdade, com a consciência de guerra espiritual, com a consciência de que o amor vem de Deus e que a rebeldia escraviza as pessoas e, enfim, tudo isso que a gente já falou no início, a gente não vou repetir aqui. Queria encerrar celebrando a ceia e celebrando o que Cristo falou, né, lembrando e relembrando das palavras dele. Você tem aí um cálice com vinho, com suco de uva, melhor dizendo, né, com pão.
E o que Cristo fala é: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de vocês. Que durante esse tempo, esses minutos de silêncio, de celebração, de ceia, nós realmente possamos fazer isso entendendo toda essa história. Reflita naquilo que mais te chamou a atenção, naquilo que o Espírito trouxe mais profundo aí no seu coração. E como eu e você temos respondido a esse derramamento de amor e vida do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Vamos celebrar a ceia juntos.